Tudo tranquilo aí em casa? Começando mais uma aula de português B, no caso, a outra parte de figura de linguagem, que seria a aula número 26, beleza? Bom, a gente já falou de algumas outras figuras de linguagem, aqui é principalmente assim, de vez em quando cai, e principalmente quando você for dar um pulo fora do estado, né? Aqueles coisas de ir para VUNESP, ir para FUVEST, ir para UERJ, né? Primeiro, já foi falado na outra aula, não custa nada falar mais um pouquinho, pleonasmo, é a mesma coisa que redundância, aquela repetição que é desnecessária. Como você fala subir para cima, descer para baixo, entrei para dentro, sair para fora, vivo uma vida difícil. Ué, se você vive, você só pode ter uma vida. Se você tem uma vida, você vive. Como que eu tiraria esse pleonasmo? Tenho uma vida difícil, resolveria o problema. Amor, todos nós precisamos senti-lo. Aqui tem um probleminha. Quando você vai fazer algumas perguntas, por exemplo, você que está me ouvindo, você sabe que tem aula de pontuação. Para quem não assistiu a nenhuma aula, tem 2 aulas no estúdio com o professor que eu fiz de pontuação, tá certo? E também, além disso, vai ter aula normal como essa daqui. E tem, você fora aqui de Santa Catarina, porque Santa Catarina tem pergunta de pontuação na CAF, eles vão lá e soltam 4 frases e perguntam qual a frase que está correta ou incorreta quanto à pontuação. Outra coisa que eles podem fazer, quando você encontra, no caso da Federal do Rio Grande do Sul e do Paraná, eles perguntam, essa vírgula está sendo usada para quê? Então é muito interessante você prestar atenção nessa daqui. Olha só, aqui ó, peguei tudo com minhas próprias mãos, se ela é minha, ela é própria, se ela é própria, ela é minha, e assim por diante. Agora, o que eu queria chamar a atenção é para essa vírgula aqui. A gente aprende que quando você tem um adjunto adverbial e você desloca, você é obrigado a colocar vírgula. Só que amor aqui não é adjunto adverbial, não. É o objeto direto do verbo sentir. Aí você fala assim, professor, entre essas aulas aí eu já assisti, ou assisti na internet, que tem várias aulas, eles falam que, independente da ordem, nunca pode separar o verbo transitivo de seu objeto. Seja ele TD ou TI, transitivo direto ou transitivo indireto, não pode separar o verbo transitivo do seu complemento verbal, chamado objeto direto ou chamado objeto direto. Por que essa vírgula está corretamente empregada? Porque aqui, com esse sentido, com esse lo aqui, ele foi feito um reforço, tá? Então, quando você coloca, ó, o sujeito, precisamos sentir uma locução verbal, quem está sentindo somos nós, todos nós. Então, todos nós é o sujeito e todos nós fazemos a ação de sentir o quê? Sentir o amor. Nós precisamos sentir o amor. Então, esse verbo aqui, a locução verbal, precisamos, ele só está me auxiliando. Quem manda é o verbo sentir. Quem sente, sente alguma coisa, eu estou sentindo o amor. Pita, mas entre o verbo transitivo direto e o amor, que é o objeto direto, veio com vírgula. Só que essa vírgula está autorizada porque aqui o pronome oblíquo reforçou. Então aqui você está vendo um pleonasmo errado, que a gente chama de pleonasmo vicioso. Aqui você está vendo um pleonasmo errado, que a gente chama de pleonasmo vicioso. Mas aqui não. Quando você tem o objeto indireto pleonástico, ou esse aqui, o objeto direto pleonástico, a vírgula é obrigatória e a frase está correta, é só para dar um reforço para quem está ouvindo a sua frase. Então, quando você fala assim, aos pais devemos obedecer-lhes, às mulheres devemos amá-las, então isso é só um reforço para o objeto. E aí você vai colocar o pronome oblíquo aqui, a vírgula fica autorizada. Aqui nessa brincadeira é eufemismo, quando você vai suavizar, quando você não vai direto ao assunto, perfeito? Muitas vezes você quer falar de coisas desagradáveis, mas você fala a coisa para suavizar. Olha lá, pegou o que não pertencia a ele, entre aspas, roubou. Aqui, ó, você está ficando muito cheinha, nessa época de pandemia, são 2 coisas que a gente faz, né? Comer e assistir aula. Vocês comem e assistem aula, eu como e faço aula. Então, engordar é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, ó, você está ficando gorda. Acabou, foi direto ao assunto. Mas está ficando muito cheinha. Cheinha, né? Onde que está cheinha? Então, só avisou. Ele sempre foi meio desprovido de inteligência. Em vez de falar que a pessoa é burra, você fala que ele foi meio desprovido de inteligência. Tudo bem? Isso tudo é para suavizar a brincadeira. Aqui nesse exercício, assinale a alternativa que contém as figuras de linguagem correspondentes aos períodos a seguir. Você pode ver que aqui aparece na primeira frase ironia, eufemismo, antítese, hipérbole. Aí, ó. Então vamos lá?
Está provado, quem espera nunca alcança. Ironia, eufemismo, antítese ou hipérbole. Onde queres o lobo, sou irmão, que é do Caetano Veloso. Antítese, ironia, hipérbole, eufemismo. Ele foi discriminado por sofrer de uma doença contagiada, muito falada atualmente. Eufemismo, hipérbole, ironia, antítese, eufemismo de novo. E ela quase morreu de tanto estudar para o vestibular. Vamos lá? Cliquei. O gabarito primeiro. A primeira frase, você acha que é assim, você acabou de falar de eufemismo, então a primeira vai ser eufemismo. Não, você foi irônico quando fala quem espera nunca alcança, tá? Se você ficar esperando, né, a gente sabe o quanto você tem de responsabilidade, mas ficar esperando não dá. Eu quero ficar esperando, eu espero ficar rico, só que eu não jogo na Mega Sena, porque dando aula eu não vou ficar rico nunca. Então você foi irônico, o gabarito é letra A ou letra E. Onde queres o lobo, eu sou irmão, é uma antítese. E pelo contexto, assim, lobo é uma coisa agressiva. E irmão, alguns, né? Deveria ser uma ideia de carinho, de afetividade, de proximidade. Então, onde queres o lobo, onde queres uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa pacata. A música O Quereres, ela fica toda hora fazendo esses paradoxos ou essas antíteses. Você pode ver, Pita, eu não vi duas palavras opostas. E olha o que está escrito aqui antítese. Então, tira aquela coisa. Lembra que eu falei na outra aula, na semana passada? Lembra? Você tem duas coisas. Paradoxo e antítese é a mesma coisa, velho. Eufemismo, porque em vez de falar o nome da doença contagiosa, ele ficou enrolando. E hipérbole, porque ela não morreu de estudar, não. Ela só está cansadona. Espero que você esteja bem aí no aconchego do seu lar. Aí eu coloquei ironia naquele exercício, lembrando, as frases, elas dão uma ideia de oposição, mas não com a ideia de antítese. Você quer falar uma coisa, mas diz outra. Essas meninas são prendadas, só quebram a louça que lavam. Foi irônico, elas não são prendadas coisa nenhuma. O bom rapaz buscava, no fim de dia, negociar os traficantes de droga. Pô, vem cá. O camarada, como é que você o cara tá querendo, como é que ele é bom rapaz se ele tá negociando com o traficante de droga? Pelo contexto que a sociedade pensa, ele não deve ser um bom rapaz. O Brasil vai muito bem com essa crise. O PIB tá caindo pra caramba, né? Isso é uma coisa que talvez você não se preocupe agora, mas um dia vai. Então foi irônico, o Brasil vai muito bem com a crise. Com crise ninguém vai bem, tá certo? A não ser que fosse uma crise dos outros, né? Mas tá todo mundo em crise com essa pandemia. A famosa aliteração, que está presente muito em poemas do Cruz e Souza, não só dele, tá? A Cecília Meirelles também tem, algumas horas o Vinícius Moraes tem, e a insistência na mesma consoante. A teoria é essa aqui, né? É o mesmo fonema consonantal, porque às vezes você não vai pegar, né, a mesma consoante pé por pé, né? Olha lá, chove chuva, chove sem parar, aqui é do Jorge Ben, né? Chove, tá certo? Outra, quem com ferro fere, com ferro será ferido, fé, tá certo? Só que aí eu queria chamar atenção para uma outra coisa. De vez em quando você vai ter uma má impressão ao dizer que parece que a palavra tem que começar com a mesma letra. Peraí, aqui você está vendo quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que você reparou que tem o R fraquinho, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a aliteração, que é a repetição do mesmo fonema consonantal, não precisa estar só no comecinho. Quando você faz o levantamento, Cruz e Souza teve uma época na história da UFSC que virava e mexia. Aqui eu não coloquei nenhum exemplo do Cruz e Souza, tá? Aquela voz velada, as veludosas vozes, né? É fácil pra caramba. Quando você pega nas antigas, que o Cruz de Souza teve uma época que o Cruz de Souza foi indicado uns 4 ou 5 anos seguidos. Eles só iam mudando o livro. Uma hora era Broquéis, outra agora ele está com esse livro, né, negro, né? Perfeito? Fazia tempo que o Cruz de Souza não estava indicado. Então a aliteração, a sinestesia que ficou na semana passada, deu uma chance legal, sim, de aparecer. Mas o que eu queria dizer, a última vez, e já faz um tempinho, que a literação caiu na UFSC, foi uma literação desse tipo aqui, ó, interna. O cara colocou uma frase, né, a banca, né, colocou uma frase bem simplesinha, e aí você vai, isso aqui tem a literação. Tava verdadeiro, o cara não, os alunos não colocam, porque às vezes vai assim, ó, e o cara quer que esteja no começo. E aí eu peguei essa do Caetano Veloso, berro pelo aterro, apesar daqui ser aberto, berro, e ali ser fechado, berro pelo aterro, pelo desterro, berro pelo seu erro, pelo seu berro, pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, sou seu bezerro, Caetano mame. Então essa música do Caetano, você verifica que aqui
a aliteração foi feita interna. E uma outra coisa que caiu no Instituto Federal de Santa Catarina. Existe uma teoria que diz que assonância e aliteração é a mesma coisa. Toma cuidado. Na história dos vestibulares, tirando esse que caiu, a questão acho que de 5 anos, no Instituto Federal, que agora o Instituto Federal não faz mais prova, mas tirando isso, então assonância é quando você insiste pela mesma vogal. E aí é muito fácil, né? Ó, berro, pelo, aterro, ó. E, O, E, O, E, O, E, O, E, E, O, tá certo? Então a assonância, que é a repetição da mesma vogal, no mesmo fonema vocálico, é light. É light. A aliteração seria da consoante. Anáfora. Galera, a ideia da anáfora, você é assim, falar, professor, isso cai bastante? Não. A outra coisa que talvez possa aparecer, eu vou dar uma chamada que eu não escrevi aqui no slide, tá? A teoria da anáfora consiste na repetição de termos no começo de cada verso ou de cada frase, no começo do período, tá? Diferente da aliteração, que é só uma letrinha, é só a mesma consoante, né? Na figura de linguagem chamada anáfora, é a repetição da palavra num todo. O Cruz e Souza usa muito, nos poemas, principalmente lá no livro Broquéis, ele usa muito eco. O que é eco, professor? Quando você repete a mesma palavra em lugares diferentes. Agora, quando essa repetição é no começo da frase, ela disse que veria, que me faria feliz, que se casaria logo. Eu insisti na mesma palavra, sem moral, sem educação, sem coação da opinião, sem disciplina de uma autoridade espiritual, sem estímulo e sem apoio. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisinha. Então, qualquer palavra que você usar para repetir, né, toda palavra que você repetir no comecinho da sua frase, isso é chamado de anáfora. Dá uma olhada aqui, por favor. Olha só. Você está vendo que ali eu estou colocando a palavra que no caso, como esse que não troca por o qual, ele é uma conjunção. Ela disse isto que viria. Então você vai falar que isso daqui é uma conjunção. Até aí, tudo bem? Qual é o outro nome da conjunção? O outro nome da conjunção é o síndeto. Tudo bem? Lembra lá na aula de português, né? Que a gente fala assim, oração coordenada sindética. Por que ela é chamada de oração coordenada sindética? Porque ela tem o síndeto. O que é o síndeto? É a conjunção. Tudo bem? Professor, o que você está falando? Tá doido? Não. Quando você usa o que, então quando você faz a repetição, da mesma conjunção, quando você faz a repetição do mesmo síndeto, isso é chamado de polissíndeto. Tá certo? Esse eu fiz questão de escrever, não está lá no slide. Então, olha só o que você vai ver. Quando você repete qualquer palavra, a mãe veio aqui, a mãe reclamou de tudo, a mãe bateu no filho. Mãe é substantivo. Então, olha para mim, não é polissíndeto, vai ser anáfora. Então, anáfora é a repetição de qualquer palavra que você use no comecinho da frase. Esse sem que você está vendo aqui é uma preposição. Toda preposição pode ter um valorzinho de conectivo, não é de conjunção, mas de conectivo tem. Então essas palavras todas que estão circuladas, elas estão iniciando períodos. Você pode ver que veio depois de vírgula, o negócio é um pouquinho maior, tá? Então qualquer palavra repetida no início de uma frase é já genericamente chamada de anáfora. Agora, se por acaso, como esse exemplo aqui, for de conectivo, de conjunção, você vai falar que isso também é chamado de polissíndeto. Então lembra, todo polissíndeto é uma anáfora, mas nem toda anáfora é um polissíndeto. Anáfora tem que ser repetição de qualquer palavra. E se essa qualquer palavra for um conectivo, também é chamado de polissíndeto. Veres mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia das frontes da Carnaúba. Veres mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensolaradas de coqueiros. Serenai, verde mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manse
resvale à flor das águas. Esse daqui é um trecho extremamente poético de um livro em prosa do José de Alencar, é o livro Iracema. Tá certo? Então você verifica, lembra quando o pessoal fala, nossa, o livro é um romance, é uma prosa, mas o que é prosa poética? Quando o cara é bem carregado de subjetividade, você vê que tem metáfora aí, tá certo? Tudo bonitinho. No texto, o uso repetitivo da expressão verdes mares, então ele especificou, e serenai e alisai, indicador da ação do agente natural, imprime ao trecho um tom poético, apoiado em duas figuras de linguagem. Obviamente que está carregado de metáfora porque está carregado de linguagem poética. Agora, quando ele fala verdes mares bravios, verdes mares que brilhais, né? Verdes mares, né? Quando ele fica insistindo no verdes mares, isso daqui vai ser, cliquei, tá certo? Uma anáfora, tá certo? A pessoa, aqui você pode ver que não apareceu o policídeto, tá certo? Mas podia ser policídeto? Não, porque verdes mares é adjetivo com substantivo. Então aqui não teria a menor chance não de ser policídeto. Não, não, não. Mas por que é anáfora? Porque eu fiquei repetindo. E por que é prosopopeia, personificação da aula da semana passada, serenai, verdes mares e alisai? O verde mar vai alisar, né, docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro. Aí ele está falando assim, ele não tem mão, né? O verde mar, ele não tem mão para alisar. Daí, quando uma coisa ou um animal tem a atitude da gente, a gente pode alisar, a gente pode ficar sereno ou serenar alguém, tá certo? Aí isso daí, quando a gente faz, normal. Quando uma coisa ou um bicho faz, prosopopeia ou personificação. É lógico que você fala assim, pessoa, mas alisar e docemente não é uma sinestesia? Sim, mas você verifica que aqui tem sinestesia no alisar e docemente, você está vendo que essas alvas praias até pode ser um pouquinho exagerada, tá certo? Ó, líquida esmeralda, você está vendo assim, tá tendo uma linguagem metafórica muito forte, mas ele pediu de coisa específica, né? Então, por isso que é essa ideia de anáfora e personificação. O hipérbato é quando tem uma inversão sintática, tá certo? A ideia oficial seria, primeiro eu coloco o sujeito e depois eu falo o predicado. Dentro do predicado, entre aspas, seria o normal, né? Primeiro eu ponho o verbo, depois eu ponho o complemento desse verbo, que é o objeto direto e o objeto direto, e depois eu ponho os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, os complementos nominais. Essa, teoricamente, seria a ordem certa. A partir do momento que eu faço a inversão dessas expressões, a gente tem uma figura de linguagem chamada hipérbato. No Enem, quando você fala, por exemplo, essa frase está toda invertida. Se você falasse, eu gosto daquela mulher, tá? Eles iam chamar isso lá no Enem de ordem direta. Lá no Enem eles não vão colocar a palavra hipérbole, eles vão colocar ordem inversa, tá? O que é ordem inversa? Quando o sujeito está fora do lugar. Pô, Pitá, peraí, o sujeito do gosto é eu, ele tá bonitinho antes. Sim, sim, mas quem gosta, gosta de o objeto indireto, sem vírgula, porque não foi feito de pleonasmo, tá? Esse daqui sem vírgula foi deslocado. E em cima, com muita cola passou odiando aquela menina. Aqui eu exagerei um pouquinho, né, gente? Quem é que passou de ano? Aquela menina. O sujeito veio depois. Então a frase na ordem direta seria aquela menina passou de ano com muita cola. Tá? Que seria adjunto adverbial de modo. Perfeito? E aqui, galera, eu faço um desafio para vocês. Hino nacional. O hino nacional brasileiro, ele foi criado na época em que aqui no Brasil quem mandava na literatura era o parnasianismo. Lembra que o parnasianismo no mundo inteiro não faz muito sucesso, não, mas no Brasil, por causa da figura do Olavo Bilac, faz um sucesso absurdo. O mundo inteiro gostava de simbolismo. E aqui no Brasil, o simbolismo com Alfonso de Guimarães, Cruz de Souza, não conseguiu muita projeção. Tá certo? Bom, o que estou querendo dizer? No parnasianismo, a gente tem um calhamaço de texto de Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, tem um calhamaço, uma quantidade absurda de inversão sintática. Às vezes eles faziam de propósito, tanto que se você der uma lembrada do Manuel Bandeira que é da primeira fase do modernismo, ele falava o quê? Que eles ficavam complicando o texto. Quanto a palavra mais enjoada eles usavam, que é o preciosismo vocabulário. Mas voltando para cá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. É o início do nosso verso. E eu estou avisando,
Ele está feito com hipérbole. Curiosidade, essa pergunta que você está vendo aqui, de colocar na ordem direta esses versos do hino, já apareceu no vestibular. Foi muito tempo atrás lá na VUNESP, tá certo? Uma outra coisa, na CAF recentemente eles perguntavam se isso aqui ia ter crase ou não. Vamos lembrar um detalhe, tá, gente? Os caras não cometiam erro naquela época. Por mais que, assim, tem até um outro personagem lá do livro, o Cortiço, o Mulato, do Alberto de Oliveira, falei errado, do Aloysio Azevedo, falei errado. De vez em quando os personagens, eles falavam errado, mas eles não falam errado assim, do jeito que eles querem, rodando, não. Isso não. Então, o que acontece? Aqui não tem crase, não. Você vai ver por que já que não tem. Agora, arruma essa frase. Então, a CAF perguntou isso daqui, tá certo? Se isso aqui deveria ter crase, porque eles ouviram naquele lugar. Tá. Arruma essa frase, dê uma pausa aí. Como que ficaria? Se eu clicar caneta funcional, eu também funciona. Por que não pode ter crase? Porque as margens plácidas é o sujeito, tá? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. O que a gente pode ver de figura de linguagem? Então aqui tem o hipérbato. Além do hipérbato, se quiser ficar aqui, mas pode arrumar. Margens plácidas do Ipiranga ouviram. O riozinho não tem ouvido. Então isso aqui é uma prosopopeia ou uma personificação. O brado retumbante pode ser um exagero. Afinal de contas, o brado foi tão grande, foi tão forte, ecoou tanto que ele retumbou, tá? De um povo heróico, aí a ironia do nosso povo, que eu sei lá se esse povo é heróico, não. Aqui, lógico, ele não quis dizer com ironia, eu é que estou falando que aqui, povo heróico, essa porra desse Brasil, que não vai para frente. Beleza? Então aqui você tá tudo bonitinho, arrumado. Elipse. Fique esperto com essa figura de linguagem. De todas as figuras de linguagem que a gente pode lembrar, vamos lembrar, semana passada eu falei para você, eu tenho que saber metáfora, personificação, antítese, sinestesia e aliteração. A literação a gente acabou de passar. Então dessas 5 aqui já foram, né? 4 semana passada, 1 hoje. E aí eu falei, a sexta, pensando aí vários vestibulares, é a elipse, tá? Elipse é quando você tira uma palavra da frase que está facilmente detectável que ela deveria estar naquele lugar. Por exemplo, vamos ver o jogo no Allianz Parque. Allianz Parque eu acho que é o mais bonito estádio do mundo. Só deixar esse adendo para você não perder. Quem é que vai ver o jogo? O sujeito é a palavra nós. Professor, esse sujeito aí não é chamado sujeito oculto? Para de olhar para Zegma lá, olha para mim, pô. Esse daqui não é um sujeito oculto? Sim. Quando você vai lá na aula número 1, o sujeito oculto também tem o nome de sujeito desinencial, que pela desinência do verbo eu sei quem está fazendo a ação, e ele também é um sujeito elíptico. Por quê? O termo foi omitido. Está na cara que eu posso encaixar aqui a palavra nós, só que eu resolvi não escrever. Então, quando você suprime, quando você omite um termo que está fácil de dizer que deveria estar ali, você tem uma figura de linguagem chamada elipse. Agora, quando você coloca essa vírgula aqui, ó, tá? Ó, você vê, alguns alunos ficam preocupados com ponto e vírgula. Ponto e vírgula no período bem simplesinho. Esse ponto e vírgula tá perfeito, tá, gente? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Então ela gosta de assistir a filmes de amor. Eu, de comédia. Ou seja, tá subentendido no lugar dessa vírgula que você tá falando gosto de assistir. Você tá evitando que esse verbo seja repetido. O que eu quero dizer com isso? Então, primeiro, esse ponto e vírgula é para separar os dois períodos. Se você, você podia usar um sinônimo, né? Você poderia falar assim, ela gosta de assistir a filmes de amor e eu, sem vírgula nenhuma, e eu vejo filmes de comédia. Tudo bem? Não seria nenhum problema. Agora, você pode ver, filme está subentendido, gosta de assistir. Então essa vírgula é para você respirar. Então ela gosta de assistir a filmes de amor e eu de comédia. Essa vírgula tem um nome chamada de zeugma, que também é uma figura de linguagem, mas a vírgula tem um nome. É a única vírgula com nome. Você vai falar assim, por que aquela vírgula está? Por que esse ponto e vírgula está aqui? Para separar a oração número 1 da oração número 2, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, porque aqui não tem conectivo nenhum. Por que essa vírgula foi usada? Para avisar que o termo evitou de ser repetido.
numa redação isso é fantástico. Se você está vendo que você usou o mesmo verbo, tá certo? Evita de usar o segundo, põe o sinônimo ou coloca essa brincadeira de zeugma, tá? Então aqui está subentendida aquela expressão verbal. E sobre a mesa, vários livros e revistas, você pode ver que está subentendido aqui o verbo haver ou o verbo existir. Lembra? Então, sobre a mesa houve, né? Havia vários livros e revistas. Se você quiser o verbo existir, sobre a mesa existiam vários livros e revistas. Tocando a vida. Elipse é muito bom você não esquecer. Vamos lá. Ambiguidade, que também tem o nome de anfibologia. Eu nunca vi cair anfibologia no vestibular, tá? Sempre a ideia é de ambiguidade. Então, aquela frase que tem duplo sentido, quando você interpreta. Aqui nós temos um problema. O aluno que não gosta de interpretar texto. Vamos combinar. Quando os vestibulares, os concursos públicos, falam na interpretação de texto, na maior parte das vezes aqui a gente fica muito distraído. Alguns alunos conversando comigo, eu já falei isso várias vezes. Na hora que você está lendo um trechinho pequeno, não importa, e toca o celular, e por isso que às vezes é bom, na hora que você está estudando, e vocês fazem muito bem isso, ficar lá quietinho, né? Tem gente que acorda às 4 horas da manhã, tem gente, e aí obviamente vai dormir cedo, a pessoa quer silêncio, justamente isso, gente, porque não é que é para você fazer uma imersão, mas é para você não se distrair com coisa à toa. Tocou o celular, quem será? Porra, deixa que alguém vai atender o telefone, deixa que alguém vai, né, fazer o que tem que fazer. Quando a gente está estudando, a gente deveria fazer aquela ideia do carpe diem. Aproveite o momento, faz aquele negócio que é para fazer. O que eu estou querendo dizer? Ambiguidade, quando um vestibular fala ambiguidade, é interpretação de texto, meu querido, que às vezes o aluno não gosta. Ele disse, professor, eu não entendi, tá na linha 5, tá na linha 6, a justificativa da falsa ou da verdadeira dessa letra A, dessa letra B, tá? Dessa soma, tá certo? Então, quando o vestibular falar duplo sentido, então imagina que é um ABCD. Assim, qual frase possui ambiguidade? Aí você tem que assim, ler a primeira e ver, então você vai ter sempre a primeira interpretação, o problema é você fazer o caminho da segunda. Olha lá. O policial, aqui tem frases que são extremamente banais, que caem naquelas provas só para ver se você está acordado. E tem hora que eles vão fazer umas questões mais bem elaboradas. O policial prendeu o bandido com sua arma. Eu não sei se sua arma é do bandido ou a do próprio policial. Então a frase é ambígua, eu não consigo interpretar. Eu posso interpretar que o policial prendeu com a arma do próprio policial ou ele pegou a arma do bandido e prendeu. A mulher ficou amiga do vizinho até a sua mudança. Quem foi que mudou? A mulher que mudou ou foi o vizinho que mudou? E a outra, viu o gato descendo a escada. Esses 3 exemplos que vocês estão vendo aí são clássicos, são tradicionais, são normais. Então eu vi o gato descendo a escada, tudo bem? É o gatinho que está descendo a escada, uma interpretação, ou eu vi descendo a escada um gato. Então daqui a pouco eu vou sair daqui e vou descer a escada e tem um gato parado. Então eu vi o gato, ele estava parado, eu vi o gato e eu estava descendo a escada, ou eu estou aqui parado, vi que tem uma escada ali e vi que o bichano está descendo. Perfeito? Nós temos 2 interpretações. E aí você pode perguntar como é que cai no vestibular. Esse daqui, na verdade, tinha o ABCD. Olha o tamanho da questão. Ela era uma perguntinha, era um ABCD, eu tirei daqui. Uma frase dessa, você fica com medo ou com coragem? Eu não teria medo. Quando são 3 frases, dá mais medo que quando tem essa quantidade absurda aqui. Por quê? Olha para o conjunto de frases, você vai dar uma pausa no seu vídeo para fazer isso aí. Essa aqui é bom para treinar a interpretação, dá uma pausa no vídeo. Você vai fazer o quê? Aquela número X ali, eu tenho certeza que ela é ambígua. Então eu vou lá no ABCD, independente da ordem, e já marco aquela. Vou lá dar uma circulada. Eu acho que a número 10, eu sei que não tem 10 aqui, a número 10, ela é uma frase ambígua. Então eu vou lá, circulo a número 10. Às vezes tem exercício desse tamanho aqui com crase, tá, gente? Também eu não vejo assim. Você tem certeza em qual? Só toma cuidado que aqui, nessa questão, ele queria a frase que é ambígua. De vez em quando vai, qual que não é? Então o cara vai, a primeira é. Então ele vai lá e circula, mas ele quer a que não é. Bom, minha irmã e minha mãe choram pelo que estão fazendo. Essa frase é ambígua. Lembra, você vai fazer uma por uma e vai dar pausa em cada uma delas se você não fez tudo, tá? Mas aprende a pensar. Primeiro, vamos clicar. A primeira é verdadeira. Então, a minha irmã e a minha mãe choram pelo que elas estão fazendo. Então, de repente, fazendo maldade com alguém.
ou pelo que eles estão fazendo. Como aqui você viu que o sujeito é indeterminado, eu não sei se ele está falando de minha irmã, da minha mãe, tá certo? Se são elas que estão chorando, sujeito composto, ou se eles. Então eu não tenho certeza na interpretação, eu tenho dois caminhos interpretativos. Em sua conversa com o pai, o rapaz fez questão de lembrar que o vizinho já o havia chamado de vagabundo várias vezes. Essa frase é ambígua ou tem dois sentidos, duplo sentido? Deu a pausa no vídeo, cliquei. Outra que é, quem que foi chamado de vagabundo? Ô pai, esse camarada aí já me chamou. Falei assim, ó, quero lembrar, pai, ele já me chamou. Então, ó, ele já o havia chamado, eu tô lembrando, ele já o havia chamado, é o rapaz ou é o próprio pai? Perfeito? Para quem gosta, na sexta-feira haverá um show do Zeca Pagodinho em Florianópolis. Pode ver que é uma prova daqui. Vamos lá? Cliquei. Não vejo ambiguidade aqui, tá certo? Haverá um show do Zeca Pagodinho em Florianópolis, para quem gosta. Tá? Número 4. O aluno de matemática foi visitar os pais na Páscoa e o irmão dele também foi visitá-los. Vamos lá? Cliquei, cliquei, cliquei. Essa daqui é considerada como não tendo ambiguidade. Essa frase é famosa, né? O aluno de matemática foi visitar os pais e o irmão dele também. Né? Aí quando ele coloca o irmão dele também, eu não sei a quem que ele foi. Aqui não, do jeito que ele está especificado. Há 20 anos atrás, consumia-se menos cerveja do que hoje. Essa frase tem dois caminhos, dá uma pausa, cliquei. Não. Há 20 anos atrás tem um pleonasmo, ou você fala 20 anos atrás, ou você fala há 20 anos. Perfeito? Penúltima, o cão enterrou o osso que achou no jardim. Cliquei. Essa daqui é ambígua? Ela é. Qual a ideia? Você entendeu que o cão enterrou o osso que achou? Pausa. Você entendeu que o cão enterrou o osso que achou. Ele enterrou no jardim ou ele achou no jardim? Às vezes você vai falar em casa que não tem ambiguidade, porque professor, no jardim está associado ao achou. Mas eu poderia também colocar ele achou no jardim e enterrou no vizinho, tá certo? O meu faz isso, pelo menos. Polícia Federal prende acusado de terrorismo nos Estados Unidos. Última frase de ambiguidade. Cliquei. Essa também é. Apesar de a gente saber, teve uma vez em sala de aula que eu não falei assim, professor, mas a Polícia Federal não pode ir lá prender nos Estados Unidos. Estou falando da frase. Não estou falando da ideologia. A Polícia Federal prende acusado de terrorismo. Esse cara é acusado nos Estados Unidos, terrorismo lá nos Estados Unidos, então terrorismo lá nos Estados Unidos, e de repente ele estava passeando aqui no Brasil, então a Polícia Federal prendeu o cara que foi acusado lá nos Estados Unidos, ou cabe a interpretação da Polícia Federal prender lá nos Estados Unidos o acusado de terrorismo, de repente aqui no Paraguai, aqui no Brasil. Beleza? E aqui, para a gente dar uma finalizada, eu queria dar uma lembrada nisso daqui. Aqui é um texto do Cruz e Souza, o assinalado, para a gente juntar todas as ideias de figuras de linguagem. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado. De belezas eternas, pouco a pouco, na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Esse aqui é um poeminha do Cruz, e para finalizar as duas aulas de figura de linguagem, vamos mostrar aqui, ó. Tu és o louco da imortal loucura. Você está vendo que tem uma metáfora, porque dá para encaixar aqui, ó. Tu és como o louco da imortal loucura. Vai aparecer também imortal loucura, a loucura mais suprema e extrema desventura. Essas duas brincadeiras eu tenho a tal da hipérbole, o tal do exagero, tá? Imortal loucura, não é qualquer loucura, aquela loucura que te leva à morte. O louco da loucura mais suprema, mais alta, mais elevada, extrema desventura, ou seja, tua vida é uma desgraça extremamente desgracenta. Uma pausa. Negra e algema aqui? Não é. Muita gente me pergunta, né, quando eu estou dando aula presencial, eu falo, professor, volta naquele slide. Negra, algema. Como é que você percebe uma coisa negra? Pelo sentido da visão. E algema pode ser pelo tato, mas também pode ser pela visão. Então aqui não tem sinetesia, porque houve coincidência. Agora,
vai ter coisa aqui. No outro verso, na segunda estrofe, mas essa mesma algema de amargura, olha o que aconteceu que Cruz de Souza fez aqui. Insistiu na mesma consoante. Quando eu insisto na mesma consoante, é uma aliteração. Pode ver que aqui não precisa ser necessariamente a que inicia, como para Pedro, Pedro para, esse Pedro é uma parada, né? Lembra? Vós veladas, veludosas, não é obrigado ser só no comecinho, não. Aqui você vai ver a algema de amargura como sinestesia. Então, a algema eu percebo pela visão, porque eu posso ver uma algema ali, ou pelo tato, se eu tiver com os olhos fechados eu posso sentir. Mas a amargura é pelo paladar. Então aqui ou eu misturei paladar com visão, ou eu misturei paladar com tato. Então aqui sim tem a tal da sinestesia. Outra coisa, mas, quando você começa, só com 2 já é o suficiente. Quando eu dei o exemplo era um exagero, tá? Quando você tem mas, você vai falar que é uma anáfora. Dá uma olhada aqui, que ainda tá aqui, tá certo, gente? Então, aqui no caso, aquele exemplo que estava no slide, na teoria era com o quê? Mas veja bem, como a palavra mais é um conectivo, é uma conjunção, você vai falar que esses 2 mas são polissíndricos. E quando você repete qualquer palavra, ó, essa aqui eu também podia falar, né? Aí se eu falasse mais essa, só seria anáfora, porque o essa não é conjunção. Outra coisinha que a gente tem aqui, né? Tu és o poeta, o grande assinalado. Lembra que Cruz de Souza gosta de colocar coisas que não tem letra maiúscula para dar uma, né? Uma potencializada naquela palavra, né? Você não é qualquer assinalado, você é o grande assinalado. Então esse grande assinalado exige o quê? Uma hipérbole, houve um exagero, tá certo? Que povoso muda o despovoado. Você pode falar que é paradoxo ou antítese, perfeito? E ser poeta é uma espécie de sina de destino ou até de loucura, porque ele volta a falar, né? A natureza prodigiosa e rica, toda a audácia que você tem dos seus nervos, toda a loucura que você tem, justifica esses espasmos imortais, de novo aqui uma hipérbole, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Tem figura de linguagem que cai mais, tem figura mais assim. Não deixa sem aquelas 5. Vamos insistir. A metáfora, para Santa Catarina, a metáfora, a personificação, a antítese, a aliteração e a sinestesia. E quando você vai dar um pulinho fora, não esqueça da elipse. E se você só sabe... Então assim, aquela coisa, professor, eu já sei essas todas. Então eu pediria para você acrescentar, além da ideia do polissíndrito da anáfora, a ideia, né, da metonímia. A metonímia, quando cai, ela normalmente causa estrago. Beleza, gente? Aí em casa, fique em paz, ósculos e amplexos.